A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra, um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na Palavra de Deus. O não de Deus é uma bênção. Lá em Êxodo 10, versículo 1 e 2 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Depois de enviar 6 pragas sobre o Egito, o Senhor mantinha a estratégia, enviando Moisés e endurecendo o coração do faraó. Agora com outro propósito, que os filhos e os netos ouvissem o que ele fez para libertá-los e que soubessem que ele é o Senhor. Todos precisam saber quem é o Senhor, conhecer quem nos livra, quem nos cura, nos prospera e nos salva. Muitos recebem bênçãos pela misericórdia de Deus e agradecem a ídolos, a imagens, a entidades e roubam a glória do Senhor. Até cultuam outros deuses, em gratidão pela desinformação. Sim, identifique e glorifique a ação de Deus em toda a sua vida. Êxodo 11:10 mostra que até a última praga, Deus endureceu o coração do faraó. Deus age endurecendo o coração de alguns o tempo que for necessário para cumprir seus objetivos e seus planos. Quando alguém lhe disser não, medite se este não vem de Deus para impedir que você se desvie do plano de Deus. O não de Deus, o de pessoas tocadas por Deus, também é bênção. Um exemplo foi em Lucas 22:42, quando Deus Pai, Ele não afastou o cálice amargo do Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi um não bendito para nós. Se quisermos algo que Deus não aprova, que seja feita a vontade dEle. Irmãos, muitas vezes nós esperamos por uma bênção, pedimos alguma coisa ao Senhor e não chega, e não chega, e não chega. O que nós devemos fazer? Glorificar o nome dEle. A vontade dEle é a melhor para todos nós. Receba o não de Deus como uma bênção na sua vida. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos sempre, Senhor, ao Senhor e glorificamos o Teu nome por tudo, em todos os momentos, Pai. Nós temos tantos pedidos para colocar diante de Ti, Senhor, e às vezes, Senhor, a Tua resposta é não. E quando vier esse não, glorificado seja o Seu nome. Quando vier o sim, glorificado seja o Seu nome, Pai, porque o Senhor sempre sabe o melhor para a vida de cada filho Teu. E nós louvamos e glorificamos pela direção que o Senhor tem nos dado, pelos nãos que o Senhor tem nos dado, porque temos certeza, Pai, que esses nãos são grandes livramentos para as nossas vidas. E nós Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. E fiquem conosco. Vamos assistir a mais uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Em espírito,
em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, preste atenção nesse versículo: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem, sobre o Senhor Jesus. O Senhor diz: coisas maiores verás. Está dizendo para o Natanael: você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. Irmãos, os anjos de Deus continuam subindo e descendo, mas agora não sobre o Senhor, mas sobre o nome do Senhor. Os anjos de Deus, que eu chamo de agentes secretos de Deus, sobem para levar o nosso clamor, sobem para levar as nossas petições e descem para trazer resposta de Deus e descem para trazer bênçãos de Deus para nós. Os anjos de Deus são os mensageiros de bênçãos, são os transportadores de bênçãos. Nós também somos transportadores de bênçãos. Por quê? Porque nós somos enviados a levar bênção para as pessoas. Qual é a maior bênção que nós podemos levar para alguém? É a palavra de Deus. Quando o Senhor ordenou ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Ele quis dizer: transportem a grande bênção do evangelho a toda criatura. Entendam, há um correio no céu, há agentes secretos no céu, há servos do Senhor que têm a responsabilidade de nos guardar em determinados momentos, nos trazer bênçãos e nos trazer respostas de Deus. Vocês lembram das mensagens que os anjos trouxeram para Maria? Vocês lembram das mensagens que os anjos trouxeram para outras pessoas? Vocês lembram que um só anjo do Senhor destruiu o exército poderoso de Senaqueribe? São enviados de Deus para batalhar por nós, para nos trazer bênçãos. E tem pessoas que têm consciência disso. Mateus 8:8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade
e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. Entendam, aqui o centurião estava fazendo uma analogia. Eu tenho comandados, eu tenho pessoas que eu envio, peço para fazer algo e eles fazem. O Senhor também tem. O Senhor também tem um exército que o Senhor envia para levar bênçãos. Você não precisa ir na minha casa, mande alguém do seu exército. É mais ou menos isso que está dizendo aqui o centurião, o humilde centurião que intercedia pelo seu servo. Ele tinha essa revelação. O Senhor é autoridade espiritual sobre os anjos, e basta uma ordem dele e os seus anjos trazem as bênçãos que clamamos, entregam os milagres que são pedidos. Nós não temos autoridade alguma sobre anjo. Nunca peça e nunca ordene nada a anjos de Deus, porque eles são comandados pelo Senhor. Peça a Deus, e Deus vai enviar quem Ele bem entender para nos atender. Nós devemos interceder a Deus pelas pessoas, e Deus enviará os seus agentes secretos para levar as bênçãos. Lembra do caso do Régulo? O Senhor Jesus não foi até a casa daquele oficial do rei. O Senhor Jesus deu uma ordem, ele obedeceu. E quando ele chegou, o seu filho estava curado. E perguntaram que hora. Ele respondeu, a hora era a exata hora que o Senhor ordenou, e que ele obedeceu. Mas quem curou o filho dele? Um enviado do Senhor, um anjo do Senhor. A mulher Ciro-Fenícia também estava ausente. O Senhor Jesus não foi até a casa dela, mas a sua filha, que era endemoniada, foi liberta pela humildade e fé daquela mulher. Mas um anjo do Senhor foi até lá libertar a menina. Então, quando o Senhor não vai, vai alguém do seu exército trazer a bênção, operar um milagre. Às vezes existem obstáculos para que esses agentes secretos de Deus tragam a nossa bênção, tragam ou levem o milagre a quem tem clamado. O caso típico está lá em Daniel capítulo 10. Daniel 10, 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasses o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Segue o texto. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Irmãos, o anjo diz a Daniel, o primeiro dia que você orou, Daniel, a resposta foi enviada, mas ela demorou 21 dias, porque houve um obstáculo, um demônio lá na Pérsia que queria impedir a passagem do agente secreto de Deus que transportava a bênção. Mas como é que ele passou? Porque Daniel não parou de orar. Daniel jejuou e orou durante 21 dias. E aí reforço foi enviado ao anjo. E aí ele passou com a bênção, com a resposta de Deus. Entendam, é uma batalha espiritual. O anjo passou porque teve a ajuda do arcanjo Miguel e porque Daniel perseverou na oração. Agora vocês entendem qual é a importância
de você perseverar na oração, qual a importância de você jejuar orando durante 21 dias, é para que os impedimentos, os obstáculos, para que a sua bênção chegue, sejam removidos, sejam superados. Quando a palavra diz orar sem cessar, é para que você não pare de orar por uma determinada causa, por um determinado milagre. Não é, eu orei um mês, eu orei 3 meses. O tempo necessário é o tempo suficiente para a bênção chegar. Enquanto a bênção não chegar, se ela for lícita, se for promessa de Deus, se for direito seu, ela vai chegar se você perseverar em oração. Mas tem uma direção. A direção é a direção que Daniel tomou. Durante 21 dias jejuou e orou. E é por isso que nós estamos apregoando em jejum, para que o agente secreto do Senhor, o anjo do Senhor, passe com o milagre que nós tanto esperamos e queremos. É fundamental a perseverança. É fundamental porque ela demonstra que nós cremos que Deus nos ouve e cremos que Deus envia a bênção. Agora, nós não sabemos e não podemos avaliar, né, as resistências e os obstáculos, mas nós devemos perseverar até a bênção chegar. A oposição ao obstáculo não resiste à perseverança do justo. Se você está orando por uma bênção, ela não veio, orou pouco, tem que orar mais, né? Então persevere, que o mensageiro de Deus vai passar com a sua bênção. Quer ver? Gênesis 28:10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Irmãos, um sonho, uma visão de Jacó, uma promessa de Deus. Eu vou te dar essa terra. Jacó também viu os anjos de Deus subindo e descendo por uma escada. É o que acontece no mundo espiritual. Eles sobem e descem. Com certeza sobem levando os nossos clamores, as nossas petições, feitas com fé. Faz uma triagem lá, tem fé? Então eu levo, e trazem as bênçãos, as respostas de Deus. Muitas vezes trazem respostas sem petição, sem pedido, como foi a direção de muitos anjos. A Maria, por exemplo, e muitos outros. Os transportadores de bênçãos, os agentes secretos de Deus, continuam agindo hoje, cumprindo a sua missão. Gênesis 32:22. E levantando-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura de sua coxa, a coxa de Jacó, lutando com ele. Entendam? E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. O dia clareou. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Aqui Jacó, determinado, decidido, lutou, perseverou a noite toda com um anjo por uma bênção. Por quê? Ele fez isso. Jacó sabia, ele tinha tido a visão que os anjos subiam e desciam trazendo bênçãos. Então ele sabia que aquele anjo tinha bênção, e ele perseverou: eu quero a minha bênção. Os transportadores de bênção, já tinha tido a visão,
Por isso ele perseverou. Ele lutou com o anjo. Entenda, irmãos, nós temos que batalhar em oração. Nós temos que lutar em oração. Porque há impedimentos, né? E nós temos que perseverar, como perseverou Jacó aqui. O anjo deslocou a juntura da coxa de Jacó. Então, Jacó nunca mais andou da maneira que andava. Jacó passou a andar mancando. Jacó passou a andar de uma maneira diferente. Quando você tem uma batalha espiritual de oração por uma bênção, depois você anda de uma maneira diferente. Uma experiência foi adquirida. Você subiu um patamar, subiu um nível. Mas persevere pela sua bênção. Persevere. Porque os espíritos enganadores são teimosos. Também são persistentes. Mas nós temos que resistir em oração. Resistir. Para que nós tenhamos as bênçãos de Deus. Não importe o preço. Não importa que você vai mancar a vida toda. O que importa é que você vai ter a sua bênção. Lute, persevere pela sua bênção como Jacó. Nunca procure anjos. Nunca. Mas lute por bênçãos. E não as percas. Porque ela é preciosa. Foi Deus que enviou. E você tem que perseverar para que ela chegue até você. Ela foi liberada. Às vezes você está orando, mas você tem que adequar a sua oração. Falar: Senhor, eu orei com fé. Eu tenho certeza que o Senhor já enviou. Mas eu também, à luz da sua palavra, sei que há um impedimento. Espíritos malignos, enganadores que estão retendo a minha bênção. Sai em nome de Jesus. É esse tipo de oração. É uma batalha espiritual. Lute, determinado até conseguir. Até o anjo passar. Até liberar a sua bênção. Como fez Daniel. Lute. Mesmo que você tenha que mudar algo, não pare de perseverar. Entendam. O anjo mudou o nome. Não era mais Jacó, era Israel. Mudou a fama. Não era mais o enganador, era aquele que perseverava. Mudou a identidade de Jacó. Cada luta que você usa a fé e persevera, muda o seu nível, muda a sua situação, muda a sua identidade. Quando interceder e perseverar por bênção, não perca o foco, não desista, não divague, concentre-se naquilo que você necessita, que é promessa de Deus. Concentre, não divague, irmãos. Não aceite um cala-boca do diabo, não. Eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre. Entendam? Porque muitas vezes o diabo vai colocar um cala-boca, vai colocar uma bênçãozinha que aparentemente enriquece, mas é que acrescenta dores. Mas as bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Persevere por aquilo que é de Deus. Só assim você vai superar os obstáculos. Eles serão removidos, como Daniel, como Jó, como Davi, como a viúva de Sarepta de Sidom, a viúva que clamou ao Senhor, como Bartimeu, que clamava, como Zaqueu, que se esforçou. Então se esforce, persevere. Entendam? Só persevera quem crê e quem é humilde. Uma pessoa soberba, ela desiste. E uma pessoa que não crê também desiste. A evidência que você crê é você nunca desistir de clamar. Interceda, persevere, e os agentes secretos de Deus subirão e descerão, trazendo a sua bênção. Amém, povo de Deus. Vamos ficar. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor.
Do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.